Queridos amados em Cristo Jesus que estão do outro lado e que nos assistem do outro lado, eu tenho um prazer de vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, para você que tem essa paz e para você também que quer receber essa paz, diga Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Que eu estou aqui novamente, revelador de rolos de Deus, e nós hoje queremos falar de algo muitíssimo importante no nome de Jesus Cristo. Como nós estamos no ano novo 2025, então eu tenho uma palavra para com o seu coração, para com a sua vida, uma palavra que poderá edificar a sua alma, o seu espírito no nome de Jesus Cristo. E pela ausência que você tem visto sobre o meu canal, como nós estamos numa decadência muito forte aqui no país, que é o país de Moçambique, que os amados em Cristo do outro lado que nos assistem têm acompanhado aquilo que está a suceder sobre Moçambique, mas eu creio que Deus dará graça no poderoso nome do Eterno Jesus Cristo. Então, queridos amados em Cristo Jesus, não se esqueçam de subscrever sobre este canal, de clicar aí no nome do Eterno Jesus Cristo, in the name of the Jesus. Sinervas tubi de kiandera bagashubi de dia bagai. Raplai zumin tevosa daga suchi bedegaya na hausia. Mendogo vanaga subi de gedagaruva livre da hausia. Talabra shanta rabagaya na hausia da gaia. Kiamandereva subi de kiandereva subi de guia da hausia. Deus de Abraão, Deus de Isaac, por favor Deus, toca este homem, toca esta mulher. Camandereva subi de calabrava na hausia. Papá, por favor, sobre o espírito, sobre a alma, sobre o coração deste homem, desta mulher, toca, papá. E por favor, sobre esta palavra que o Senhor irá ministrar no dia de hoje, Senhor, fale, Pai, com este homem, esta mulher. Camandareba subi de que baixandareba gaio. Estou sentindo a presença do glorioso nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, and the mighty name of Jesus. Então, amados em Cristo Jesus que estão do outro lado, sem mais, sem demora, porque pois aqui estou cheio da glória e do poder de Deus. Então, vamos aqui compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Josué, no seu capítulo 4, no seu versículo 18. Diz a Bíblia: e aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as planas dos peitos do sacerdote se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribeirinhas. Glória a Deus. In the mighty name of the Jesus Christ. Queridos amados em Cristo Jesus, conforme que nós lemos a palavra e abrimos a Bíblia Sagrada, eu quero falar de algo muito importantíssimo, de como que nós aqui estamos no ano novo. Então nisso aí eu quero dar argumentos que poderá sustentar o seu espírito, que poderá sustentar o seu ministério. Palavras essas são palavras-chave para com a sua vida, são palavras-chave para com a sua família, são palavras-chave para com a sua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus, ainda mais no nome de Jesus Cristo. Amados em Cristo Jesus, nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Josué, no seu capítulo 4, no seu versículo 18, onde fala acerca da trajetória do povo de Israel. Na realidade, amados em Cristo Jesus, o povo de Israel este é o povo que sofreu bastante no rio, ou seja, o povo que sofreu bastante no Egito. Então, queridos amados em Cristo Jesus, a Bíblia fala depois que o povo de Israel ele é transportado, ou seja, é libertado, depois ele é transportado para Jerusalém, ou seja, para Egito, também para uma outra terra. A Bíblia fala que eles passaram por Mar Vermelho, só que depois que eles passaram por Mar Vermelho, a Bíblia nos afirma, queridos, que aonde que o povo de Israel sofreram em deserto. A Bíblia diz que quando o povo de Israel sofreram em deserto, queridos amados em Cristo Jesus, então o povo de Israel sobre si, eles não carregavam mais a esperança da respeito em que Deus tinha dito para com Abraão, para com Isaac e para com Jacó. Porque o povo de Israel ele tinha recebido uma promessa, e sobre si esta promessa eles carregaram desde o profeta, ou seja, desde o nosso pai Abraão. A Bíblia fala que Deus promete a Abraão a respeito de uma terra que nós temos por
conhecimento e a terra de Canaã. Só que a Bíblia nos afirma mais em Cristo Jesus que quando Abraão conquista essa terra, só que Abraão morre. Quando Abraão morre, onde a Bíblia fala acerca da escravidão do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel foram escravizados com os egípcios. A Bíblia que nos amados em Cristo Jesus começa a nos afirmar que depois aí que o povo de Israel eles são libertos, a Bíblia começa a nos afirmar assim o seguinte, que o povo de Israel sofreram em deserto. Só que no sofrimento, ou seja, quando eles sofreram no Egito, então, sendo assim, a esperança que o povo carregava sobre si, a esperança poderia perecer, porque eles ficaram durante 40 anos a sofrer. Eu acredito que também houve pessoas que nasceram, morreram, houve pessoas também que nasceram, morreram, mas mesmo assim Deus levantou o profeta Moisés para libertar o povo de Israel. Então a palavra de Deus é para com a sua vida, que na realidade sim, a sua família, o seu ministério pode se sofrer, mas Deus vai levantar alguém para libertar a sua vida. Deus vai levantar alguém para libertar a sua família. Deus vai levantar alguém para libertar tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Poxa, a promessa que Deus tinha colocado sobre o povo de Israel poderia perecer, mas Deus levantou o profeta Moisés para dizer para o povo que não, a promessa ainda está de pé. Então eu estou aqui como profeta Moisés para dizer para alguém que está me assistindo neste exato momento, que ele recebeu uma palavra, que ele recebeu uma profecia, e das decadências, sofrimento e tribulações que ele passou, ele pensou que não, as tribulações e também as decadências poderá aniquilar a promessa, poderá aniquilar a invocação de Deus sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus é sobre a sua vida, que tudo e sobretudo não existe nem tribulação, não existe nem sofrimento, não existe nem tribulação, nem qualquer coisa que poderá aniquilar a promessa, a invocação que Deus disse a seu respeito. Então tudo que Deus disse a seu respeito vai se concretizar, porque não foi o homem que disse, mas sim foi Deus que disse. Então se Deus disse, então Deus ele irá se responsabilizar do seu ministério, da sua invocação. Então a palavra de Deus é: não desista da sua invocação e também não desista de Deus. Aleluia. In the name of Jesus Christ. Então compreendemos, amados, que a trajetória do povo de Israel, a Bíblia diz que eles chegaram numa certa vez em que o profeta Moisés ele morre. Só que na medida em que o profeta Moisés morreu, o povo de Israel eles pensaram que não, a promessa também morreu. Por quê? Porque na realidade, conforme que a Bíblia fala, que o profeta ele traz uma visão numa certa lugar, ou seja, numa certa sociedade. Sendo assim, o profeta é visionário, o profeta traz uma visão sobre um certo determinado, ou seja, sobre um certo lugar. Então, quando o profeta Moisés ele morreu, o povo poderia dizer que não, tudo já morreu, mas eu tenho uma palavra para si, que também existe Josué, porque Josué ele era um sucessor do profeta Moisés. Então quando Moisés morre, o Josué poderia entrar no lugar do profeta Moisés. Então eu dizer para você que a obra que Deus colocou sobre a sua vida, esta obra não vai morrer, porque esta obra não foi do homem nem do diabo, mas sim esta obra é de Deus. Então a palavra é: por mais que se levante demônios, por mais que se levante 500 demônios, por mais que se levante pessoas contra teu ministério, contra a sua família, contra a sua promessa, mas não vai parar, porque Deus que disse, porque Deus ele vai se responsabilizar sobre o teu ministério. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então o povo de Israel ele já é guiado com um profeta, ou seja, com um homem de nome Josué. Só que este homem, a Bíblia não descreve a história, nem a Bíblia não relata a história deste homem, simplesmente a Bíblia fala o nome da família. Então este homem é um homem desconhecido. Sendo assim, nem a arqueologia nem a teologia não especifica a história deste homem, mas sim eu pude compreender que este homem na realidade era um homem desconhecido, né? A Bíblia em si não fala o ministério que este homem carregava, mas simplesmente a Bíblia fala acerca de um servo de Deus. A Bíblia diz que este homem fez chegar o povo de Deus na terra em que Deus tinha prometido. Então a palavra de Deus é: até as pessoas poderão imaginar aonde que você poderá estar, até as pessoas poderão dizer que o ministério que Deus colocou sobre a sua vida, você não vai conseguir chegar ao determinado lugar. Até as pessoas poderão dizer que não, o ministério da família que Deus colocou sobre si, você não vai conseguir sustentar. Mas eu estou aqui para te dizer: até as pessoas podem não desconhecer, ou seja, as pessoas podem não conhecer a sua vida, as pessoas podem não conhecer a sua história, mas sim Deus, esse 2025, Deus tem uma nova história, Deus tem uma nova história para com a sua vida. Então Deus vai estabelecer algo novo, e
as pessoas que pensaram que você morreu, as pessoas que pensaram que tudo parou sobre a sua vida. Então Deus irá colocar na mente das pessoas, irá confundir as pessoas, porque acredito que, meu Deus, é Deus que confunde as pessoas. Até as pessoas poderão pensar que morreu, as pessoas poderão pensar que não há mais profecia, não há mais palavra, mas a palavra de Deus é que Deus, Ele é consigo. Se Deus é consigo, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não entendeu? Diz, se Deus é por nós, então quem será contra nós? Então está dizendo que se Deus é por nós, por mais que só vê demônio, por mais que vê pessoa, mas se Deus é por nós, se alguém vir contra nós, Deus vai se responsabilizar, porque assim do Deus não existe homem, não existe nem demônio do inferno, não existe espírito, não existe nem obra de macumbaria que poderá impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Então a Bíblia diz assim, que o povo de Israel, eles chegaram no determinado lugar. A Bíblia diz que isso aqui, para eles chegar no determinado lugar, haveria deles passar por um rio, que esse rio cujo nome era de Jordão. Então, queridos amados em Cristo Jesus, a Bíblia nos revela que eles tinham que atravessar sobre o rio Jordão. Só que para eles atravessar sobre o rio Jordão, segundo a palavra do Senhor, onde a Bíblia nos fala que lá ao Senhor Jordão era um rio que se localizava numa montanha. Sendo assim, havia águas também que corriam de cima para baixo. Também havia águas que carregavam sobre si um corrente tão enorme. Sendo assim, para o povo de Israel eles subir e atravessar, haverá uma impossibilidade de eles atravessar, a não ser Deus fazer um milagre sobre a sua vida. Então, sendo assim, o povo de Israel poderia dizer assim que nós não iremos conseguir atravessar, porque nós não temos algo de transporte que poderá nos fazer de nós chegar até outra margem. Mas estou aqui para dizer assim para você, que independentemente das circunstâncias, independentemente da parte financeira, independentemente daquilo que você tem, isso não vai impedir de Deus operar na sua vida, isso não vai impedir da promessa de Deus ter sobre a sua vida. O povo de Israel não tinha sobre si transporte para que eles possam herdar não entendeu? Transporte para que eles possam herdar a sua promessa. E eu estou dizendo assim para você, até o homem pode dizer que você não vai chegar, até o homem pode dizer que não, você não vai chegar porque você não tem dinheiro, até o homem pode dizer que você não vai chegar porque você não tem parte financeira suficiente, mas estou aqui para te dizer que a obra não é do homem, mas sim a obra de Deus. Então Deus vai se responsabilizar para que você possa chegar sobre lá. Então a Bíblia afirma que o povo de Israel, eles chegaram, só que Deus dá uma orientação ao homem de nome Josué, dizendo, leva sobre si, sobre os 4 tribos, ou seja, sobre 12 tribos, e sobre as pessoas que estão na linha de frente. Só que a Bíblia nos fala que eles deveriam levar sobre eles 12 pedras. Então, sendo assim, eram 12 homens carregando 12 pedras. Na realidade, amados em Cristo Jesus, na ciência nós podemos ver que o número 12 também, ou seja, 12 mais 12 poderá igualar ao 24. Na realidade, 24 que vem depois de 24 é 25. Então, amados em Cristo Jesus, eu tinha uma palavra para si, para te ilustrar, dizendo que em 2004 as coisas não aconteceram para. Então, o povo de Israel, eles levaram 12 pedras, e 12 pedras sobre si tinha 12 homens. Sendo assim, a Bíblia diz que os sacerdotes deveriam ir em frente com a arca do Senhor. Então, o povo de Israel, eles caminhavam. Só que na medida que eles caminhavam, eles pararam no meio do Jordão. Então, na medida que eles pararam no meio do Jordão com 12 pedras, as águas que corriam de cima deveriam novamente deveriam subir. Então, sendo assim, as águas subindo, o povo de Israel poderia passar. A palavra é, o diabo ele diz assim para a sua vida, em que você não há de conseguir, que você não há de conseguir conquistar o que Deus disse para você. Mas eu tenho uma palavra para si, o diabo vai ter que parar para lá para ver Deus fazer na sua vida. O diabo vai ter que parar para lá para ver Deus operar na sua vida. Mas eu disse para você que a promessa de Deus sobre a sua vida não vai parar. Tudo que Deus disse sobre a sua vida vai se concretizar. E esse ano, então, 12 pedras, 12 homens, 24, e depois do 24 vem 25. Estamos no 2025, saímos no 2024. Então o povo de Israel, eles caminhava para frente, para 2025, e nós já chegamos em 2025. Então a palavra é que
depois que o povo atravessaram, a Bíblia diz que eles pisaram uma nova terra, eles pisaram uma nova terra. Não entendeu? E eu te dizer para você, o que diabo pensou que você não poderia conquistar, o que diabo pensou que você não poderia ter, eu estou dizendo para você, este ano é o ano de transportar a expansão de Deus sobre a sua vida. O homem disse não vai conseguir, o diabo disse não vai conseguir, mas eu tenho uma palavra para si sobre este ano. É o ano de você conquistar este ano, é o ano de você obter aquilo que você não conseguiu. Em nome de Jesus Cristo, quem não entendeu?